Continuando a aula 3, nós vamos falar em decomposição ou projeção de vetores em componentes ortogonais. Observe o seguinte, eu tenho aqui uma força F inclinada em relação ao eixo X, é uma força oblíqua, ela não é nem vertical nem horizontal. Eu posso substituir esta força por suas componentes Fx e Fy, visto que F é igual à soma vetorial de Fx mais Fy. O valor de F eu aplico Pitágoras, F ao quadrado, Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. A componente que está com o ângulo é cosseno. A componente que está sem o ângulo é seno. Com cosseno, sem seno. Simples assim, tá? Então, Fy é F seno, porque Fy está sem o ângulo θ, não forma o ângulo θ. Fx é F cosseno, porque ela é adjacente, cosseno adjacente, com o ângulo θ. Aqui, uma velocidade V. Projetei ela no eixo X, projetei ela no eixo Y. É só traçar uma paralela. A componente que está com o ângulo é a VY. Então, a VY é cosseno, com o ângulo, cosseno. Sem o ângulo, seno. Ok? Bem fácil. Tem gente que tem dificuldade com esses versores. Isso é uma coisa simples, meus filhos. Versor é um vetor unitário em cima do eixo. O valor do I é 1, o valor do J é 1 e o valor do K é 1. K em cima do eixo Z, J em cima do eixo Y e em cima do eixo X. Então, o exercício deu lá. Quanto vale a soma de 3i mais 4j's? 3i é em cima do eixo X, J em cima do eixo Y. Então, botei aqui, 3i é 3 em cima do eixo X. 4j é 4 em cima do eixo Y. S ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E você já sabe, dá 5. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Vamos às atividades essenciais, lá na página 75. Ele fala nos 3 primeiros exercícios, nas grandezas escalares e grandezas vetoriais. Recordando, grandezas escalares, basta um número e uma unidade para sua perfeita compreensão. Por exemplo, massa. Uma massa de 80 kg. Não preciso falar mais nada, você já entendeu. Temperatura, 28 graus Celsius. Não precisa mais nada, basta o valor numérico, 28, e a unidade de graus Celsius. Massa, temperatura, temos uma série delas que vamos ver nos exercícios. Uma muito importante é o trabalho. Trabalho é uma grandeza física escalar. Exemplo de grandezas físicas vetoriais: força, velocidade e aceleração. Mas nós vamos estudar lá na frente que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Como velocidade é vetor, quantidade de movimento é vetor. Impulso, força vezes tempo. Como força é vetor e tempo é um número, então impulso também é vetorial. Vamos ver os exercícios. Exercício número 1. As grandezas físicas escalares são expressas apenas pelo seu valor numérico e a unidade de medida. As grandezas físicas vetoriais, além do valor numérico e unidade de medida, para serem expressas, necessitam de direção e de sentido. Com base nisso, assinale a opção que corresponde à grandeza física de natureza vetorial: força, velocidade,
aceleração, impulso, quantidade de movimento, são os principais exemplos. Lá na letra na letra D de dado, eu tenho força. As outras, massa, energia, temperatura e volume, são todas escalares. Portanto, letra D de dado. Exercício número 2. A imagem mostra dois caminhões numa rodovia reta, um caminhão indo para um lado, outro para o outro. Eles estão na mesma direção, mas em sentidos contrários. Aí ele diz, os caminhões estão em sentidos opostos. Se no instante em que eles se cruzam, o velocímetro de cada um indicar o mesmo valor da velocidade, eles estão em sentidos opostos, com o mesmo valor da velocidade. Esses vetores são vetores opostos. Têm a mesma direção, sentidos contrários, o mesmo módulo, ele diz que os dois estão indicando a mesma velocidade. Por exemplo, 60 km por hora, 60 km por hora. Então, mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários. E neste caso, eles são vetores opostos. A letra D diz, a letra C diz, iguais em módulo, em direção, mas com sentidos contrários. Perfeita. Exercício número 3. Em física, há duas categorias de grandezas, as escalares e as vetoriais. As primeiras caracterizam-se apenas pelo valor numérico acompanhado da unidade de medida. Já as segundas requerem um valor numérico acompanhado da respectiva unidade de medida, denominado de módulo ou intensidade, e de uma orientação, isto é, de uma direção e de um sentido. Com base no texto e em seus conhecimentos a respeito das categorias de grandezas físicas, as grandezas vetoriais aparecem vetoriais. Força, velocidade, aceleração, quantidade de movimento e impulso. Lá na letra C eu tenho força, aceleração e impulso. Portanto, letra C. Quarta. A figura representa um avião que mergulha fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Ele tem uma velocidade que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Seguindo uma trajetória retilínea entre os pontos A e B. O módulo da velocidade do avião na direção AB é constante e vale 360 km por hora. No solo, considerando como plano e horizontal, está representada a sombra da aeronave, projetada verticalmente em um ponto de referência C. Quanto vale o módulo da velocidade da sombra projetada no plano horizontal? O plano horizontal. Quanto vale a projeção dela? Quanto vale isso daqui, Isso é igual a isso, meus filhos. Então, 360 km por hora. A resposta está em metros por segundo. Para transformar o divido por 3,6. 360 por 3,6 vira metros por segundo. Portanto, 100 metros por segundo. Essa componente está com o ângulo, ela é cosseno. Esta é seno. Essa seria a projeção vertical. Projeção horizontal no solo é a nossa Vx. Vx é V cosseno de 30. Ele deu que o cosseno de 30 é 0,85. Portanto, 100 vezes 0,85, 85 metros por segundo. Letra C. Fácil, né, meus queridos? Qualquer dúvida na resolução dos propostos, é só me pedir. Um abraço.